Taxa de juros. Não há dúvida de que você já se deparou com no mínimo uma delas ao longo de sua vida, e pelo menos uma situação ocorreu. Ou você já foi prejudicado, ou você já foi beneficiado, ou até mesmo as duas coisas ao mesmo tempo. Após essa pequena introdução, nesse vídeo pretendo explicar o que é a taxa de juros, o que significa suas diferentes nomenclaturas como juros reais, juros nominais e juros efetivos. Pretendo também detalhar a taxa de juros simples, a taxa de juros composta e exemplificar como se dá o seu funcionamento na prática. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wanderson. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Economia no seu dia a dia, a tecla SAP da linguagem econômica que vai ajudar você a desmistificar esse e outros temas tão centrais na sua vida. Está curioso, né? Tenho certeza absoluta que sim. Então já começa sentando o dedo no like sem dó nem piedade, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização, ativa o sininho, pega a pipoca e vamos nessa. Vem comigo. Nossa jornada tem sua origem durante a Revolução Industrial iniciada no século XVIII. Nesse período histórico, o capitalismo passava por um processo de consolidação. O sistema produtivo e o progresso tecnológico se desenvolviam a uma velocidade impressionante e nunca antes vista. Essa transformação, no entanto, demandava uma quantidade cada vez maior de capital e exigia que variáveis imprevisíveis e difíceis de contabilizar fossem incluídas no cálculo dos juros. Diante dessa nova realidade, o mercado de crédito, para se manter sustentável, precisou se reinventar e readequar seus métodos de cobrança e remuneração à nova realidade econômica. Os juros, consequentemente, sofreram uma profunda atualização e passam a ser expressos em forma de percentual. Até aqui, eles eram representados em termos nominais e absolutos. No entanto, conforme as relações comerciais e financeiras se aprofundavam, em alinhamento com importantes avanços do campo da matemática, os juros se transformaram em uma expressão algébrica capaz de relacionar a desvalorização do dinheiro ao longo do tempo e embutir o lucro do agente emprestador, além de permitir sua multiplicação a termos exponenciais. Apesar de tudo isso parecer confuso e complexo, a ideia era facilitar a cobrança e sua aplicação é mais simples do que parece. Imagine a seguinte situação. Orlando, proprietário de uma pequena fábrica de calçados nos arredores da cidade de Mogi das Cruzes, recorre ao mercado para buscar financiamento da sua produção. Em contrapartida, Alice, uma funcionária pública que presta serviços para a Prefeitura de São Paulo, poupa religiosamente parte do seu salário e o deposita em um banco local que lhe promete pagar uma taxa de juros fixa de 10% ao ano como recompensa. O banco, onde Orlando foi buscar esse crédito, lhe ofereceu um financiamento exigindo 20% de juros ao ano e, coincidentemente, é exatamente o mesmo banco onde a Alice depositou seus recursos. Ora, veja que interessante. O recurso que o banco irá emprestar para o Orlando é exatamente o mesmo recurso depositado pela Alice. Suponhamos que seja 10 mil reais. Note que aqui o banco é um agente que efetua a ligação entre os poupadores, consumidores e investidores e, para tal, cobra um valor percentual sobre a operação realizada. Ao aceitar o empréstimo, o Orlando pagará uma taxa de juros fixa de 20% ao ano, em cima do montante captado no banco. Em contrapartida, o banco paga a Alice uma taxa de 10% como remuneração do capital depositado e lucra 10%. Então, caso o Orlando tenha contraído um empréstimo de 10 mil reais com vencimento determinado em um ano, ele deverá pagar ao final do período o total de 12 mil reais, sendo que desse montante, 2 mil reais correspondem aos juros. O banco lucrou 1.000 e a Alice lucrou 1.000. Fácil até aqui. Esse exemplo que acabamos de utilizar relaciona uma taxa de juros simples que incide sobre o montante inicial e tem um valor de remuneração fixo e pré-estabelecido, que não se atualiza ao longo do tempo. Vamos supor que o Orlando contraiu esse empréstimo em um horizonte temporal de 2 anos e a taxa de juros seria dos mesmos 20% ao ano, sobre o valor devido. Esgotados 2 anos, ele pagará o valor fixo de 14 mil reais, ou seja, sua taxa de juros está calculada em cima dos 10 mil reais inicialmente contratados e não se considera a atualização temporal após a capitalização. Ah, Wanderson, o que é capitalização? Capitalização aqui é o período em que os juros serão contabilizados. Isso ficará mais claro a seguir quando falarmos de juros compostos.
Na sociedade contemporânea, as métricas que calculam a taxa de juros, por via de regra, usam basicamente o termo composto, seja no caso de dívidas ou de investimentos. O cálculo de juros simples é pouco empregado nas relações econômicas atuais e caiu em desuso, salvo situações específicas. Dito isso, vejamos um exemplo de juros compostos. Vamos supor que você procura um banco para executar um empréstimo. Suponhamos que você o contrata a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano. No entanto, ao ler o contrato firmado, lá consta que o regime de capitalização será na ordem de 1% ao mês. Ah, Wanderson, mas aí é a mesma coisa, né? Um ano tem 12 meses, 1% a cada mês dá 12% ao ano, certo? Não em um contexto de juros compostos. Aí você se pergunta, mas por quê? Calma que eu já vou explicar. Imagine que nesse empréstimo você pegou R$ 1.200 para pagar em um ano. Como o regime de capitalização é de 1% ao mês, calculado sobre a dívida inicial, então, após o primeiro mês, você deverá pagar a primeira parcela de R$ 100 mais 1% de juros, totalizando R$ 112. Lembrando que a capitalização é o período em que os juros serão contabilizados. Nesse nosso exemplo, é a cada mês. Porém, a segunda parcela considera a atualização do valor do dinheiro promovida pela incidência de juros. Logo, ao invés de pagar mais 1% de juros, calculado sobre o montante contratado de R$ 1.200, o cálculo atualizado será realizado sobre o valor de R$ 1.212, ou seja, sobre os R$ 1.200 iniciais, mais os juros de 1% do primeiro mês, que atualizou o valor de referência da dívida. Então, a segunda parcela será de R$ 112,12. Essa lógica se aplica até o término do contrato. Veja que aqui o preço de cada parcela varia ao longo do tempo e tende a aumentar exponencialmente porque incide juros sobre os juros. Evidentemente que para o banco não parece razoável cobrar um valor que flutua para cima ao longo dos meses. Isso pode gerar desconforto no contratante. Para contornar esse problema e deixar a operação mais assimilável, ele calcula os juros a termos compostos considerando o período fechado de contrato e divide o montante final pela quantidade de parcelas. Nesse nosso exemplo, caso o valor do empréstimo fosse contratado a juros simples, teríamos um valor final a se pagar na ordem de R$ 1.320. Como o empréstimo foi contratado a uma taxa composta, então o montante final será de R$ 1.352,19, ou 12 parcelas de R$ 112,69. Dessa forma, fica fácil entender que a taxa de juros nominal não é a taxa de juros que iremos pagar. Na prática, a taxa que iremos pagar de fato é a taxa efetiva. Nesse nosso contrato, em termos efetivos, pagaremos uma taxa de juros anual de 12,68%, com uma incidência mensal de aproximadamente 1,05% ao mês, e não os 12% referido como taxa nominal. Em um contexto de investimento, a mesma lógica se aplica. Imagine que você aplicou R$ 1.000 e a taxa de juros desse contrato é de 10% ao ano. O regime de capitalização nesse nosso exemplo é anual, e esse investimento tem prazo de vencimento de 3 anos. Se esse investimento fosse contratado a juros simples, no final do período, teríamos um montante acumulado de R$ 1.300. No entanto, como estamos considerando uma taxa composta, o valor final será de R$ 1.331. Acho que agora deu para entender a diferença entre juros simples e juros compostos. Resumidamente, juros simples é a taxa que incide sobre o montante inicial de forma fixa e não considera a atualização proporcional, ou seja, não incide juros sobre juros. Já os juros compostos é a taxa que incide sobre o montante inicial e considera a atualização do valor ao longo do tempo, os famosos juros sobre juros. Para finalizar, também existe a ideia de juros real. Mas o que seria isso? Existe um fenômeno na economia que o conhecemos como inflação. Ah, mas o que é a inflação? A inflação, a grosso modo, é a alta generalizada de preço ao longo de um determinado período de tempo. Essa alta é calculada em percentual. Por exemplo, a inflação brasileira de 2023 foi de 4,62%, ou seja, a alta dos preços em média foi da ordem de 4,62%. Se comprávamos um produto que custava R$ 10 em 2022, em 2023 esse mesmo produto passou a custar R$ 10,46 em média, ou seja, ficou 46 centavos mais caro. A ideia de juros real, a grosso modo, considera o efeito da inflação e é necessário seu abatimento para sua obtenção. Tipo assim, suponhamos que a taxa média de juros de 2023 tenha sido de 10%
10% ao ano. Então, a taxa de juros real será desses mesmos 10% menos a taxa de inflação. Nesse nosso exemplo, a inflação foi de 4,62%, ou seja, os juros reais serão de 5,38%. Claro que isso é uma simplificação para fins didáticos. Não se preocupe, esse tema de inflação será decapitado em um vídeo futuro aqui no nosso canal. Fique ligado. E aí, como anda a sua relação com os juros atualmente? Os juros compostos estão te prejudicando, beneficiando ou as duas coisas ao mesmo tempo? Me conta aqui embaixo nos comentários. Dessa forma, encerro por aqui esse vídeo, lembrando que o conteúdo apresentado é um recorte sintetizado e eu os convido a aprofundar os estudos sobre esse assunto. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Me segue lá nas demais redes sociais. Muito obrigado por terem assistido, um grande abraço e até a próxima.